O que a gestante deve ou não comer? E aí, galera do YouTube, o que vocês acham? Um tema que sempre gera muita dúvida, ainda mais para mamães de primeira viagem. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá? Existe um ditado velho, né, que fala que a mulher grávida deve comer por dois. Tem um aumento de apetite e muitas pessoas entendem que tá tudo bem, que tem que comer por dois. Mas não é bem assim. Eu digo muito que a grávida tem que comer 2 vezes melhor. Então, comer por dois, na verdade, não é 2 vezes mais calorias. A gente poderia dizer que é 2 vezes mais nutrientes. A gente vai começar a pensar numa densidade nutritiva. Ou seja, a alimentação da mulher gestante tem que ser muito rica em valor nutricional. Não necessariamente de calorias, porque eu vou falar para vocês já o quanto de calorias deve ser acrescida numa dieta de grávida, mas de nutrientes, porque aí sim, a demanda de micronutrientes é imensa. A demanda de ferro, de vitamina D, de zinco, de complexo B, de magnésio, são nutrientes que precisam estar mais concentrados numa dieta de uma grávida. Então a gente pensa assim, a mulher engravidou, e aí, o que eu preciso fazer? Teoricamente, se essa mulher se alimenta bem, não precisa fazer nada, não tem adicional calórico numa dieta de primeiro trimestre. No iniciozinho da gestação, o que a gente precisa fazer é organizar direitinho essa suplementação, manter uma dieta o mais natural possível, comida de verdade, como eu espero que uma mulher saudável já vinha fazendo para se preparar para a gestação, mas o adicional calórico ele ocorre mesmo a partir do 2º e 3º trimestre. E varia em torno de 250 a 300 calorias. Gente, 300 calorias é um lanche, é algo muito pequenininho. Então não é um adicional calórico muito expressivo e significativo. Mas a gente tem que estar atenta, novamente, à qualidade dessa dieta, o que essa mulher está ingerindo. Então o que a mulher tem que estar atenta em relação à dieta? Proteína. Quantidade de proteína é onde eu vejo mais as mulheres terem dificuldade em atingir a recomendação e é um nutriente assim super importante para o crescimento fetal. O bebê, para desenvolver tecidos, estrutura óssea, massa muscular, ele precisa de uma quantidade de proteína, né, uma dieta hiperproteica um pouquinho diferenciada do que uma mulher que não está gestante. Então, proteína é muito importante. Eu gosto sempre de estimular o consumo de fígado bovino e fígado de galinha também, que é um alimento que concentra mais ferro, concentra muito vitamina A, complexo B. Eu sei que muitas mulheres não gostam, mas para quem gosta, a gente consegue ajustar na dieta, pelo menos semanalmente, o consumo de fígado para oferecer de uma maneira mais concentrada esse ferro na dieta. Outro alimento que eu sempre chamo a atenção é os vegetais verdes escuros. Então, os folhosos verdes escuros, alface, alface roxa, couve, agrião, rúcula e o brócolis também, tudo que for verdão, aquele verde mais intenso, concentra também mais ferro, mais vitamina B9, que é o folato, ácido fólico, complexo B, magnésio, então são alimentos que precisam estar no cardápio da mulher gestante. Também muito importante que a mulher esteja ligada no consumo de fibras. Então, uma queixa recorrente, muito comum, a constipação na gestação. Então, se você tem baixo consumo de fibra, né, muito alimento refinado, pão branco, biscoito, massas, açúcar, uma dieta mais inflamatória, somado a mudança hormonal que se tem na gestação e depois, com a gestação mais evoluída, a mudança mecânica também de uma pressão maior no intestino, é muito comum a constipação na gestação. Então, se você tem um baixo consumo de água, um baixo aporte de fibra, você acaba sofrendo um pouco mais com a constipação, hemorroida e as consequências relacionadas a mal-estar, má digestão relacionada ao intestino mais lento. A alimentação da mulher gestante tem que ser rica em frutas, em vegetais, em comida de verdade. Então é um momento assim que você precisa reduzir industrializados, evitar alimentos empacotados, alimentos ricos em compostos químicos, adoçantes, corantes, conservantes, coisas que você não sabe o que é. A gente tem que pensar que a gestação é aquele momento de epigenética, de determinação da saúde fetal. Então eu trago muito esse assunto lá no meu Instagram como os primeiros 1000 dias, que é desde a concepção até os 2 aninhos da criança, que ela vai estar ali selecionando a expressão genética mais favorável, mais desfavorável. Então nesse momento a gente consegue prevenir muitas doenças, né, e fazer com que essa criança ela tenha um desempenho cognitivo melhor, seja uma criança com imunidade melhor, um aprendizado, um potencial de aprendizado melhor, desenvolvimento melhor, muito dependendo da nossa nutrição, da nossa alimentação, da forma como aquela gestação se desenrola, né? Então,
capriche em vegetais, capriche em comida de verdade, comida de feira e evite ao máximo refrigerante, alimentos empacotados, alimentos industrializados. Num caso de constipação, eu gosto também de orientar um controle maior de alimentos com potencial inflamatório, que é o leite de vaca, derivados do leite de vaca, o trigo, a farinha de trigo, às vezes também o milho tem esse potencial mais inflamatório, então farináceos provenientes do milho às vezes também não caem muito bem para a gestante. Então fiquem ligadas nesses alimentos que devem estar presentes e também nos alimentos que é bom evitar. Quais são esses alimentos que não podem estar presentes, que é bom você ficar bem ligada? O primeiro deles, que já é consenso mundial, é o álcool. Então não tem essa de uma tacinha de vinho pode. Não, álcool não pode, álcool passa para o bebê, álcool é uma substância tóxica e um feto em desenvolvimento não tem nenhum preparo para receber álcool. Então álcool, esqueçam álcool na gestação. Açúcar, doces, alimentos refinados, também fiquem muito atentas. Na gestação é um período de hiperglicemia, hiperinsulinemia, então hiperglicemia pós-prandial, né, após as refeições. Então isso aumenta muito os riscos do diabetes gestacional. Então fiquem muito atentas ao consumo de açúcar, evitem ao máximo. E como eu estava falando, alimentos industrializados, refrigerante, shoyu, embutidos, consumam o mínimo possível, se possível não a consumir, não ter no seu dia a dia. Uma grande dúvida também é sobre alimentos crus, então pode ou não pode alimentos crus. A gente sabe que é uma questão de segurança alimentar. Alimentos crus, eles são mais susceptíveis a ter alguma contaminação, né? O cozimento acaba fazendo uma eliminação de micro-organismos e quando a gente come um alimento cru, a gente não teria esse processo de cocção, então tem mais risco de toxoplasmose, salmonela, de bactérias que podem gerar gastroenterites e para uma grávida isso seria mais perigoso do que para uma mulher não grávida, né? Podendo aí estimular um parto prematuro e algum prejuízo ao desenvolvimento fetal. Então, o ideal é que se você for comer algo nesse sentido, seja em algum lugar que você confie muito na procedência, né? Uma carne mal passada, uma salada na rua, comida japonesa, são alimentos que o ideal é que se evite, mas se você for ter acesso, né? Caso você venha a procurar a se alimentar com algum desses alimentos, procure sempre um lugar de muita confiança, assim, que você possa, em casa, né, por exemplo, que você possa garantir uma melhor limpeza, uma melhor higiene daquele alimento. Mas o ideal é realmente evitar alimentos crus na rua e no dia a dia, só realmente sentir muita vontade, né? Isso vale também para leite cru. Então o leite, o ideal é que seja pasteurizado, os queijos que sejam queijos pasteurizados. Então queijos como queijos artesanais que você compra ali na feirinha, queijos mais moles, né? Normalmente o gorgonzola, o brie, o camembert, roquefort, são queijos que não são feitos com leite pasteurizado. Então o ideal é que você também evite, né? Cuidado com a limpeza das frutas também, né? Para não comer algo na rua, sempre lavar da maneira adequada, para que você também reduza a exposição à possibilidade de contaminação daquele alimento. E por fim, mais ou menos importante, café e chá. A grande polêmica, principalmente em relação ao café, porque é um hábito, né, muito forte das pessoas, mas o café, ele não é recomendado na gestação, ele pode gerar tanto prejuízos na fertilidade do casal, como também aumento do risco do parto prematuro, de baixo peso fetal, aumento do risco até de aborto no iniciozinho da gestação, problemas neurológicos, problemas cardíacos. Então, a gente não tem uma segurança muito clara e evidente sobre a quantidade tolerada de café, mas eu costumo sugerir no máximo uma xícara de café coado por dia, um café mais fraquinho, mais ralinho. E se a mulher conseguir ficar sem, melhor ainda, é bom evitar. Existem algumas opções de café descafeinado, mas descafeinado ainda assim tem um pouquinho de cafeína no café sem cafeína, sempre fica um resíduozinho. E é importante também a gente ver o método de extração dessa cafeína, para que não seja um método com solvente químico, e sim um método que use ali a água como método de extração da cafeína. Um método por água, né, chamado de Swiss Water. Então é o ideal. O chá é contraindicado totalmente, qualquer tipo de chá, pela quantidade de polifenóis que eles têm. A gente não tem segurança também na quantidade de chás, na quantidade de erva que pode se usar. Então eu peço normalmente que se evite chá, com exceção do chá de gengibre, que é um recurso até para enjoo. Então pontualmente eu uso o chá de gengibre em algumas estratégias nutricionais, mas no geral chás são contraindicados.
Então compartilhe esse vídeo aqui para as mamães que estão cheias de dúvidas do que comer e do que não comer. Mas eu acho que se a gente pensar em comer comida de verdade, já é um grande avanço. E procure acompanhamento nutricional, já que é um momento tão especial, né, da vida, principalmente fetal. Aquilo ali pode ser determinante, aqueles primeiros meses de vida, aqueles primeiros 1000 dias. São determinantes, a gente já sabe que influencia até na vida adulta, inclusive até na nossa terceira geração, até nos nossos netos, por exemplo. A saúde a gestação que a gente tem hoje, ela influencia até a vida dos nossos netos. Tendo em vista que é um momento tão importante, por que não procurar acompanhamento nutricional para fazer tudo da melhor forma, né? Agradeço a audiência de vocês por aqui, não deixem de me seguir aqui e no Instagram também, eu posto vários conteúdos legais por lá. Um beijo e até a próxima!